Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Que Semana Foi Essa, que apresenta semanalmente as principais notícias do cenário educacional. Para ficar sempre atualizado, acompanhe pelas redes sociais. Veja os destaques que selecionei nessa semana. Nessa semana, o MEC anunciou a criação do Enem seriado, com reformulação das avaliações da educação básica. De acordo com o INEP, Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, vai ser reformulado para trazer mais agilidade nas informações sobre o ensino do país. O INEP divulgou nesta quarta-feira que o SAEB terá uma prova anual aplicada para todas as séries a partir do segundo ano do ensino fundamental. A ideia é trazer resultados com mais agilidade, informações mais precisas e por escola, para conseguir realizar intervenções pedagógicas com tempo mais curto e com mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido pela gente como Enem, será seriado, diz nota do INEP. Quando a pandemia acabar, perceberemos a importância dos professores na sociedade. Num tempo em que a maioria das escolas do mundo vive ensino à distância, é importante percebermos, todos sem exceção, que apesar de tudo, não há nada que substitua um bom professor. Veja a declaração do professor Antônio Nóvoa. Aquelas ideias futuristas em que o professor é substituído por umas máquinas, uns dispositivos, etc., eu não digo que isso não seja possível, mas perde-se uma dimensão que é uma dimensão central para mim da educação, que é a dimensão humana. A escola vai mudar muito nos próximos anos e essa mudança é uma mudança absolutamente inevitável. Isto é, a dimensão das tecnologias, do digital, das transformações sociais, das redes, vão obrigar a escola a uma profunda mudança. Hoje, a relação de um aluno com o conhecimento, até pela facilidade de aceder ao conhecimento, é muito mais uma relação de ir à procura desse conhecimento, com o apoio do professor, certamente, com a supervisão do professor, sempre, mas também numa relação com os outros colegas, numa relação com pessoas que estão fora da escola. Há aqui uma mudança enorme no que é a forma de organização do trabalho do professor. O filósofo francês Alain, no princípio do século XX, dizia uma coisa extraordinária. Ele dizia: o professor é aquele que consegue fazer com que os alunos, no fim, se agradem com aquilo que no princípio não lhes agradava nada. E esse trabalho é um trabalho que hoje não pode deixar de recorrer aos instrumentos digitais, às maneiras de acesso ao conhecimento, não pode deixar de recorrer à relação entre os alunos, à capacidade de uma formação mútua, de uma cooperação entre os alunos, entre o que está dentro da escola e o que está fora da escola, é essencial. O que é importante? É a dimensão profissional ou é a dimensão humana? A profissão faz parte da dimensão humana. Eu não consigo imaginar, não é, o nosso desenvolvimento humano pleno sem uma relação com o trabalho, sem uma relação com a profissão. Portanto, é preciso as duas coisas. É preciso esse equilíbrio, não é? E esse equilíbrio muitas vezes tem faltado em muitos discursos. Há discursos muito centrados numa dimensão quantitativa, profissionalizante, serem as elites das elites, os melhores dos melhores. E depois, às vezes, parece que há um discurso um bocadinho etéreo, não é? Sobre a questão humana, como se a dimensão profissional do trabalho, etc., não estivesse também dentro da dimensão humana. É preciso equilíbrios. A escola é um espaço de muito equilíbrio.
Eu sei que fiz muita da minha vida a pensar e a refletir sobre os professores e posso ter aqui uma atitude parcial, mas estou absolutamente convencido que não há nada na educação, não houve no passado, não há no presente e não haverá no futuro, não há nada que substitua um bom professor. Essa é uma matriz do ponto de vista da relação humana que é absolutamente imprescindível e isso é uma coisa que os professores têm que guardar dentro deles e têm que saber em cada momento que no meio de tantas dificuldades, nada, mas mesmo nada, substitui um bom professor. O Conselho Nacional de Educação preparou um documento para orientar as escolas. Aulas online contam ou não contam como dia letivo nas escolas? O conteúdo repassado por meio remoto pode ser ou não ser considerado dado pelos professores? Para orientar as redes de ensino e ajudar a responder a essa e outras questões, o Conselho Nacional de Educação preparou uma resolução e um parecer sobre educação remota e retomada das aulas após a suspensão das atividades presenciais para o combate à pandemia do novo coronavírus. Alguns pontos foram destacados pelo presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury, em debate da ANUP e ANEC. É no sentido de garantir duas coisas, tá certo? Primeiro, garantir as atividades não presenciais como atividades consistentes, como atividades que conduzam, não é, ao aprendizado, com atividades que conduzam a continuidade dos estudos nas residências. E quando a gente fala não presencial, nós estamos imaginando uma série de ações a serem promovidas que vão desde educação à distância mesmo, mediada por tecnologias de informação e comunicação, com sistemas Moodle de aprendizagem, AVAs, etc., etc., não é? Até aulas gravadas por televisão, instruções e gravações pelo rádio, entrega de material didático pedagógico em casa, suporte, não é, aos pais e estudantes mais velhos por celular. Nós estamos falando de diversas soluções que estão sendo dadas pelo Brasil afora. Isso é muito importante levar em consideração. E o parecer do Conselho vem um pouco estimular e criar, sugerir, não é, perspectivas de ação para os conselhos estaduais no âmbito das suas autonomias, para os sistemas estaduais no âmbito das suas autonomias e para as escolas particulares também, não é? Nós legislamos para as escolas públicas e particulares, seja elas em que nível for, nível básico e superior. A professora Maria Helena Guimarães foi relatora deste documento. Ela destaca que estados e municípios e conselhos estaduais e municipais têm um papel importantíssimo neste momento que é inédito para o Brasil. Veja alguns pontos da fala no encontro da ANUP e ANEC. O ponto de partida é qualquer solução agora é para minimizar as perdas. Não temos a menor possibilidade de ter uma solução excepcionalmente boa, que dê conta de todos os objetivos de aprendizagem previstos, da interação que uma aula presencial propicia. Quer dizer, enfim, nós estamos falando de um contexto muito particular. Quais as aparentes mudanças na sociedade pós-coronavírus? Veja a opinião de Luiz Felipe Pondé. 1. É o tema da ciência, 2. Da política e 3. Do marketing na epidemia. A partir desses 3 referenciais, a minha ideia é jogar um pouco de luz sobre o sentimento de um tanto de desorientação que muitos de nós ficamos diante do que está acontecendo, uma sensação assim como se a gente fosse quase nocauteado de tanta informação e tantas narrativas, né? E também pensar um pouco em algumas questões daqui para frente, né? Em termos de comportamento, relação com a política, né? O que pode acontecer do ponto de vista de uma vida em sociedade a partir da experiência da pandemia. Os maiores empresários da educação básica no país
foram reunidos para falar do Covid-19 e seus efeitos dentro e fora das escolas. A apresentação foi do jornalista Ivan Moré, repórter e apresentador. Os palestrantes foram Paulo Serino, presidente da Saber, André Aguiar, CEO da Rede Inspira, Rômulo Stel, CEO do Educando.com, Juliano Costa, VP de Produtos Educacionais da Pearson. Foram abordados vários aspectos, entre eles o uso da tecnologia no ensino não presencial, o acolhimento das famílias, o desconto sobre as mensalidades e possível retorno dos estudantes pós-pandemia. Vamos lá, eu tenho uma outra pergunta interessante aqui, essa eu vou direcionar para o Paulo. Paulo, existe uma preocupação na volta às aulas para que não haja uma nova quarentena, né? Porque isso a gente não tem a resposta ainda. As escolas já têm um planejamento ou um modelo para a volta? Volta todo mundo de uma vez, volta aos poucos, essa volta é gradual? E uma outra pergunta que eu já quero emendar, quais os cuidados e também os procedimentos as escolas devem tomar devido a essa nova realidade? Ivan, acho que tem 2 pontos aí, é o quando e o como, né? O quando é algo que a gente está vendo região por região, então esse retorno ele pode se dar, de repente, final de maio ou pode se dar em agosto, para pegar uma variação maior. E a gente tem analisado isso, até porque a curva de contaminação no Brasil ela ainda é crescente, então a gente não teve ainda o pico para começar a estabilizar e descer, né? Quando a gente olha o como, a gente tem olhado para fora, e sim, respondendo, né, as escolas têm montado planejamentos para fazer isso, seguindo algumas orientações já de algumas secretarias de educação, secretarias estaduais, e olhando a experiência fora. E aí, nós vamos ter que aguardar um pouco como vai ser esse desenrolar aqui. Por quê? Se a gente olhar para fora, por exemplo, Dinamarca Israel e França retornaram gradualmente com a educação infantil, foram os primeiros, então eles estão vendo educação infantil, anos iniciais. Se você for para a Alemanha, eles estão retornando gradualmente, começando pelo high school, pelo ensino médio. Então são características distintas, e nós vamos ter que ver se nós vamos ter alguma orientação das autoridades aqui, ou se não. Esse retorno, ele tem algumas questões também olhando as autoridades de saúde, né, que vão de distanciamento social até como nós vamos fazer a prevenção disso. Olhando a prevenção, nós vamos ter que estar usando equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva dentro das escolas, que é algo que a gente não fazia. Então, máscara é um exemplo disso. Muito provavelmente, daquilo que nós estamos vendo fora, e nós já estamos nos preparando para isso, alunos, colaboradores terão que estar usando máscara, né? Medição de temperatura, ela deve ocorrer, não deve? A gente tem consultado especialistas, né? É um dos pontos que existe dúvida, fora o pessoal, em alguns locais está utilizando, outros não, mas vamos assumir que aqui nós vamos medir a temperatura dos alunos quando chegam, durante metade do turno das aulas e ao final. Nós vamos ter que ter os equipamentos para medição à distância, talvez um por sala. Tudo isso são investimentos que tem que estar preparados, né? Não são equipamentos baratos, para a gente estar utilizando. A questão de higienização. Durante a aula, então, a cada 2 horas vai higienizar, lavar as mãos, por exemplo, os alunos, e trocar a máscara. Durante o final dos turnos, vai ter que ter uma higienização diferente. Então, tudo isso está sendo já estudado e preparado, até porque tem algumas secretarias sinalizando que querem voltar aí no final de maio. E o último ponto que eu deixei para o final, que é o mais importante, talvez o mais impactante, é o distanciamento social. Se a gente olhar um distanciamento de 1 metro ou 2 metros das crianças dentro de sala de aula, nós vamos ver que provavelmente as salas têm que ter metade do número de alunos que elas têm hoje, né? E isso vai acarretar um outro ponto, é um ponto que a gente acredita, como o André falou, a gente tem trocado algumas experiências com outras redes, que talvez esse segundo semestre, quando ele retorna, ele tenha uma característica parcialmente presencial e parcialmente à distância, para poder acomodar todos esses alunos,
né, dentro do modelo, dentro do distanciamento. Se por um lado nas escolas privadas aos poucos as alternativas são encontradas, nas redes públicas a situação que se apresenta é muito diferente. Sem internet, merenda e lugar para estudar, veja os obstáculos do ensino à distância na rede pública durante a pandemia do Covid-19. Ensino presencial está suspenso por causa do coronavírus. Professores e alunos mostram que desigualdade fica ainda mais evidente com projetos de educação remota. A estratégia adotada, no entanto, escancara as desigualdades e as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores dos colégios públicos. Acesso limitado à internet, falta de computadores e de espaço em casa, problemas sociais, sobrecarga dos trabalhos docentes e baixa escolaridade dos familiares. Para saber desses detalhes, veja o link com matéria completa. Da noite para o dia, 1,5 bilhões de estudantes ficaram sem ir à escola ou ao campus universitário em todo o país e no mundo. Isso representa aproximadamente 9 de cada 10 estudantes. Em consequência, as instituições de ensino públicas ou particulares de nível básico ou superior se viram na necessidade de oferecer um currículo online, incluindo tanto atividades síncronas quanto assíncronas. Aqui no Brasil, os sistemas particulares de ensino, na esfera da educação básica, se reorganizaram relativamente rápido, ao contrário do sistema público. Como reflexos dessa enorme desigualdade social e econômica, especialmente quanto ao acesso à internet de banda larga. O coronavírus mexeu com o mundo, com a nossa vida e, naturalmente, com a educação. Hoje fico aqui imaginando. Quantas palestras fiz sobre como seria a sala de aula do século XXI e, de repente, descobri que ela não existe. Existirão muitas salas de aulas e muitos diferentes e diversas possibilidades de aprendizagem. O modelo único de ensino morreu. Demoramos muito a entender isso. Foi preciso a chegada de um coronavírus para que tivéssemos a coragem de experimentar a mudança. Naturalmente, um dia as coisas voltarão a ser mais próximas, ou não, só o tempo dirá, de que eram antes do coronavírus, mas não serão mais as mesmas. Concluo o resumo dessa semana com a música de Lulu Santos e letra de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Até a próxima semana.